Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição 8, meu povo, tem como tema defesa de direitos. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens, então pegue sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E antes de nós entrarmos no nosso comentário, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque estamos com o objetivo para este ano de alcançarmos 1000 inscritos e você fazendo todas essas coisas, você auxilia o canal a crescer e alcançar mais pessoas para Cristo Jesus. Como eu estava dizendo, a lição 8 tem como tema defesa de direitos. O texto de estudo nosso dessa semana é Atos 25 e 26. Nós vamos conversar com ele bastante durante essa semana. Mas para nós entrarmos neste assunto, eu quero dar uma sequência naquilo que nós estamos conversando na história. Nós falamos já sobre dois reformadores muito importantes, Martinho Lutero, e também falamos ali um pouco de Calvino. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma outra perspectiva. Por quê? Tanto Lutero quanto Calvino, eles fizeram uma certa reforma lá na Europa. Agora eu quero falar com vocês sobre uma certa reforma que foi realizada na América do Norte. De que forma? As pessoas começaram a fugir, assim como Calvino fugiu, lá da Europa por causa da perseguição. E eles encontraram um local lá na América do Norte, mais precisamente nos Estados Unidos. Então, ali mais ou menos em 1631, vários puritanos haviam se estabelecido ali em Massachusetts, um estado ali, uma colônia, melhor dizendo, ali dos Estados Unidos, e começaram a formar uma teocracia, assim como Calvino fez. Se você está olhando e falando, mas Mael, o que tem Calvino, teocracia? Conversei com isso com vocês semana passada. Estou deixando um card aqui em cima para você assistir se caso você perdeu, tá bom? E dessa forma, eles começaram a fazer essas leis de Massachusetts. Então, tudo que era contra a Bíblia era também proibido pela lei humana. Então, não poderia blasfemar, não poderia ter feitiçaria, adultério, homossexualidade, adoração a outros deuses. Também batismo infantil era proibido, como tudo isso era punível de morte, o dízimo era atrelado a isso. Então essas pessoas começaram a fazer uma teocracia. Só que Roger Williams, ele foi um imigrante que veio lá da Europa para os Estados Unidos e ele foi convidado a pregar, mas ele era contra essa união do Estado com a igreja. Então, logicamente, ele foi banido daquele Estado e foi largado às traças e jogado ali com os nativos da terra. E se ele começou a conversar com esses nativos, na medida do possível, obviamente, de se comunicar, tanto que quando veio o inverno rigoroso, os nativos o salvaram. E ele continuou proclamando aquela mensagem na medida do possível. E nós já temos algo interessante. Mais uma vez, assim como aconteceu com Lutero, assim como aconteceu com Calvino, esses puritanos que estavam sendo perseguidos, quando encontraram outro local, passaram a ser perseguidores. Eles estavam buscando uma liberdade, mas para eles e não para os outros. Então, a minha liberdade é válida, mas a dos outros eu não quero saber. Esse era o conceito deles. E Williams, ele começa a ter um apoio, até da monarquia inglesa, de fundar uma nova colônia, lá em Rhode Island. E ele começa a fundar, sendo ali o primeiro governador, e ele proíbe, de uma certa forma, que ocorra uma união entre Estado e Igreja. Ele começa a defender essa separação, que ele já defendia, e colocando ali a perspectiva do seguinte: qualquer pessoa pode defender o que ela quiser, seja certo ou seja errado, porque todos têm direito à liberdade. E desta forma nós percebemos que a minha liberdade não é essencial. Não é o meu ponto de vista que é o único. O ponto de vista bíblico é o correto, com toda certeza, mas Cristo dá a liberdade para que as pessoas escolham esse ponto de vista ou não. Então eu não posso simplesmente proibir uma pessoa de pensar diferente de mim. Williams entendeu isso, ele colocou em prática aquilo, as pessoas defendiam o ponto de vista que elas achavam correto, utilizavam a religião da forma que eles achavam correta. Por quê? Porque Cristo deu essa liberdade para eles. E nós vamos conversar essa semana, olhando lá para Atos 25 e 26, que Cristo é o verdadeiro libertador, olhando principalmente ali para a história de Paulo, quando ele está sendo julgado e ele vai apresentando toda essa perseguição que ele sofria sem se tornar um perseguidor, porque um dia ele foi perseguidor e passou a ser perseguido. Nós vamos conversar melhor essa semana, mas nesse momento eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado Pai por mais um dia, obrigado Pai
pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, pois mais uma vez o Senhor fala ao nosso coração, meu Pai, e nós estamos entendendo cada vez mais sobre a liberdade. Nós estamos entendendo que o Senhor dá o mesmo direito para todas as pessoas de aceitarem o Senhor ou recusarem o Senhor. E que nós não podemos agir como esses puritanos. E nosso pensamento deve ser mais igual Williams, que defendia a liberdade de uma forma total e geral, meu Pai. Continue agindo no nosso ser para que nós possamos primeiramente aceitar o Senhor e continuar proclamando a Tua verdade, aceitando a liberdade das pessoas. Fique conosco, perdoe os nossos pecados, bem como nós perdoamos aqueles que erraram contra nós. E tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados por aqui. Também deixa seu like aqui embaixo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, o conteúdo é de relevância e que desta forma o YouTube começa a recomendar para mais pessoas e mais pessoas conhecem a Cristo Jesus, mas também pode ter a tua contribuição clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que achar melhor. E também clica aqui nessa playlist da lição dos jovens ou nessa playlist das meditações que eu vou fazer aos sábados com vocês. Então é isso, galera, um forte abraço a todos e até mais!